Bom dia, pessoal! Bom dia! Vamos para a nossa live da semana, para a nossa mensagem. Vamos lá ver o que os anjos têm a nos dizer. Hoje eu vou usar novamente o oráculo da centelha divina. Eu tô apaixonada por esse oráculo. Inclusive, esse oráculo eu ganhei de uma aluna muito especial minha, que mora em Portugal, a Lê. Lê, gratidão, amei esse oráculo, tô apaixonada por ele. Então hoje a mensagem será do oráculo centelha divina, ok? Vamos lá, de acordo com a energia da semana. Lembrando que nós somos seres conscientes, podemos mudar qualquer coisa na nossa realidade. Sempre que vocês escutarem alguma coisa, nunca levem aquilo como uma verdade absoluta. Nunca levem aquilo como a única verdade, a única possibilidade que existe. A mensagem que eu trago aqui para vocês durante o início da semana é justamente para que a gente possa tomar consciência sobre alguns atos e para que a gente possa estabelecer novas rotas, para que a gente possa mudar ali os caminhos. Além disso, a gente pode mudar tudo e a gente pode interpretar de uma forma diferente. A mensagem, apesar dela ser a mesma para várias pessoas que estão aqui assistindo essa live agora e para que vão assistir depois dessa live gravada, cada pessoa vai interpretar de uma forma. Então, ao ouvir a mensagem dos anjos aqui, traga isso para a sua vida. Faça uma reflexão de como isso pode estar inserido dentro da sua vida. Como que você pode trazer essa mensagem para a sua vida. Ok? Vamos lá para a nossa mensagem? Não esquece de compartilhar essa live depois de gravado, ou agora se você estiver participando, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você quer contribuir com essa mensagem de expansão, tá bem? Vamos lá. Bom, a mensagem da semana é esta carta aqui. Só pelo desenho a gente já imagina que seja, né? Uma moça envolta aqui de uma energia com borboletas em volta. Essa carta ela fala sobre o salto quântico. Um salto quântico é um salto de consciência. Para mudar radicalmente, você precisa mudar radicalmente a sua forma de pensar. A sua consciência é a criadora da sua realidade. A sua consciência, com um foco, constância e determinação na imagem do objetivo que você deseja, você revelará a transformação. Solte a resistência em mudar a sua mente. Colabore com o seu processo. Este é o caminho para alcançar o que você tanto pede. Essa é a sua resposta. Apenas siga na direção e afirme: eu posso mudar a minha forma de pensar. Essa carta, gente, ela traz uma mensagem que eu venho trazendo muito tempo aqui nos meus vídeos, que eu sempre falo para vocês e tudo mais. Os nossos pensamentos e o que a gente acredita acaba criando a nossa realidade. A forma como você se enxerga, que é a sua autoimagem, tudo isso está criando ali a sua realidade, está criando as coisas na sua vida de forma consciente ou inconsciente. Então, se hoje você está tendo resultados contrários na sua vida, é porque algo precisa ser modificado. Não tem como você criar uma realidade abundante, uma realidade diferente, uma realidade totalmente ao contrário do que você vive hoje, sendo a mesma pessoa, pensando da mesma forma, tendo os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos. E uma frase que caiu como uma luva para mim há um tempo atrás, e eu acredito que para vocês também, é a frase do Bob Proctor que diz: os resultados falam a verdade. Por quê? Geralmente quando a gente entra nesse caminho de expansão, a gente estuda a lei da atração, estuda um monte de coisa, e a gente fica assim, isso aí eu sei, que é a famosa cegueira terapêutica que eu falo, né? Isso aí eu já sei, isso eu já ouvi falar, isso aí eu tô praticando e não funciona. Se não funciona, é porque os resultados estão falando a verdade. Então, porque você não sabe realmente aplicar. Ou porque você está aplicando de uma forma totalmente confusa, de uma forma totalmente diferente. Então, os resultados, eles sempre vão falar a verdade. E é isso que essa carta está querendo dizer pra gente. Solte o controle. Para de achar que você sabe tudo. Se você não tem o resultado que você quer hoje na sua vida, é porque talvez você não saiba. É porque talvez você não encontrou ainda a resposta. Ou porque você não se deu conta.
Saber é diferente de fazer. Às vezes a gente faz um monte de curso, às vezes a gente lê um monte de curso, às vezes a gente tem um monte de conhecimento, mas até aí é só um conhecimento. Quando a gente aplica isso na nossa vida, é que a gente vai trazer a verdadeira sabedoria. É que a gente vai pôr a prova dos 9 ali para entender se a gente aprendeu mesmo ou não, se a gente entendeu mesmo ou não. Então, quando eu ouvi essa frase do Bob Proctor, os resultados falam a verdade, eu falei, tem alguma coisa aqui que não tá falando uma coisa que eu quero, né? Porque se a minha vida não tava do jeito que eu quero, essa ideia de que eu já estudei tudo, de que eu sei tudo, não tá muito congruente com isso. Então eu passei a compreender, passei a olhar o que tá ali que eu não consigo perceber. E aí eu comecei a me dar conta de que a maior parte do dia eu estava focada no que eu não queria, no que eu no negativo, no que poderia acontecer de ruim. E aquela sensação me deixava estagnada, me deixava mal, me deixava ansiosa, me deixava com uma série de coisas. E aí eu comecei a fazer perguntas. O que eu pergunto todos os dias? Universo, o que eu ainda não sei, que se eu soubesse mudaria tudo. Porque não há nada que a gente ainda não saiba e que a gente não possa aprender. Então, todos os dias pergunte, universo, o que eu ainda não sei e se eu soubesse mudaria tudo? O que eu preciso saber agora? Você pode me mostrar? E aí você vai perceber que vão chegar até você pessoas, vídeos, livros, conhecimentos que vão fazer ali um quebra-cabeça, vão se encaixando ali no meio do caminho para que você possa mudar a sua mentalidade e a sua personalidade. Isso é uma construção. E a partir disso, a gente não pode se cobrar nem se culpar. A gente tem que entender que a gente está num caminho de expansão. A gente está tentando se tornar uma nova pessoa. E para a nossa mente, se tornar uma nova pessoa é muito difícil. Então é por isso que a gente fica se auto-sabotando e voltando para o mesmo lugar. Porque ali está mais confortável para a nossa mente. Ela já sabe quais são os caminhos possíveis. Ela já sabe ali o que vem de previsível pela frente. Então, quando a gente escolhe fazer uma mudança, e o verdadeiro salto quântico que essa carta fala pra gente, é justamente isso. É a gente mudar a nossa personalidade. É a gente perceber que a nossa personalidade hoje está criando a nossa realidade hoje. Então, se eu continuar tendo os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, agindo da mesma forma, tudo isso vai fazer com que eu crie a mesma coisa. Não vai me fazer mudar. E é muito louco isso, como quando eu comecei a fazer essas perguntas, né, para o universo, de que o que eu preciso saber que eu ainda não sei. Começaram a aparecer conhecimentos incríveis que transformaram muito a minha vida. Inclusive, tem uma aluna minha, a Vivi, que eu sempre falo dela aqui na live, que a gente compartilha muita informação, né? E a gente tava ali na mesma época, ali, nossa, Vivi, esse conhecimento, e compartilhando lá os conhecimentos e tudo mais. E a gente teve acesso a alguns conhecimentos que, assim, fizeram um boom na nossa cabeça. Transformaram muito a nossa realidade. É claro que a gente sofreu um pouquinho ali com uma catarsezinha, né? Porque quando a gente tenta mudar, quando a gente tenta fazer uma mudança na nossa vida, o nosso cérebro ele tem que fazer um esforço maior, né? É a gente sair da nossa zona de conforto e a gente acaba ali criando algumas coisas, sabotando algumas coisas na nossa vida, né? A gente acaba travando ali algumas coisas na nossa vida justamente por essa resistência que a gente tem de mudar. Essa resistência de não saber o que vem pela frente e por isso ali travar as coisas. Então aconteceram muitas coisas, mas a gente foi compartilhando ali a jornada. E eu tive acesso a muitos conhecimentos e inclusive um livro que me ajudou muito foi o livro Você Pode Criar os Seus Próprios Milagres, do Napoleão Hill. Não é à toa que eu fiz um clube do livro com esse livro do Napoleão Hill. Inclusive tá lá no link da minha bio, se você quiser adquirir, tem toda a gravação do Clube do Livro lá. É um livro fantástico que me abriu muito a mente para perceber que em tudo existe a semente do benefício equivalente. Não há nada na nossa vida que seja tão bom ou tão ruim. Tudo é, apenas é, a gente que dá a interpretação. Então, sempre que acontece algo diferente do que eu desejava, alguma dificuldade, algum contratempo ali, hoje eu aprendi a olhar para isso de uma forma diferente. Então eu falo, o que tem aqui de especial que eu não estou vendo? Ou então eu tento entender o porquê aquilo ali está acontecendo. Isso aqui é um aprendizado? Isso aqui está querendo me levar a algum lugar? Sempre há uma expansão, sempre há um aprendizado.
Sempre há algo pra gente aprender dentro de uma determinada situação. E esse livro me ensinou muito. Depois desse livro, vieram outros aí que eu comecei a ler e que me trouxe uma expansão maravilhosa. Eu tô lendo um livro agora muito bom que chama O Poder do Pensamento Positivo. Ele é um livro fantástico, tá? É um livro americano. Na Amazon vocês encontram esse livro. E ele é escrito por um pastor. Mas ele traz uma interpretação sobre felicidade de uma forma totalmente ampla, incluindo coisas como lei da atração. Então ele fala que pra gente conquistar coisas na nossa vida, pra gente ter uma vida diferente, a gente precisa aprender a ser feliz. A gente precisa aprender a tirar aquele peso do dia a dia, de reclamação, de olhar sempre para o lado negativo e começar a olhar para as coisas boas da vida, treinar a nossa visão para as coisas boas. Quando a gente vê alguém na rua, agradecer por essa pessoa, abençoar essa pessoa, porque isso vai voltar pra gente. Entender que o outro é só um reflexo do que a gente vive na nossa vida. Então é um livro maravilhoso, Poder do Pensamento Positivo, que eu tô lendo agora. E começou lá no Você Pode Criar os Seus Próprios Milagres, do Napoleão Hill. Lá eu comecei a entender que tinha algumas coisas, algumas mentalidades ali que eu estava carregando ao longo do tempo que estavam me deixando travada ali, me deixando travada no caminho. Não é só você aprender a lidar com dinheiro de forma física, não é só você trilhar ali o caminho em direção à prosperidade, fazer técnicas e tudo mais. Você precisa mudar a sua mentalidade, a forma como você enxerga as coisas. É por isso que eu gosto tanto da combinação da radiestesia, da combinação do Morning Reiki, porque além de você trabalhar as coisas no mundo físico, você traz expansão de consciência. Você vai se abrindo para que as coisas cheguem na sua vida, para que as coisas aconteçam na sua vida, para que você enxergue a vida de uma outra forma. Mas você precisa estar aberto, receptivo a essa mudança. Você precisa falar para você mesmo, universo, eu estou aberto, o que eu ainda não sei que eu preciso saber? Qual é o conhecimento que eu ainda não acessei, que se eu acessasse mudaria tudo? E a partir daí, começar a perceber as coisas que surgem na sua vida, as coisas que surgem na sua frente e baixar as barreiras. Não entre num curso ou leia um livro e fale, mas isso aqui eu já sei, eu já li sobre isso 500 vezes. Se aquilo ali não está dando resultado na sua vida, é porque você não aprendeu. Você só leu, você só sabe, você só adquiriu ali o conhecimento teórico, mas e a prática? Será que você está colocando em prática isso na sua vida? É exatamente isso que essa carta da semana fala. Um salto quântico é um salto de consciência. Para mudar radicalmente, você precisa mudar a sua forma de pensar. Não tem pessoas que muitas vezes conseguem manifestar milhões, muito dinheiro, uma coisa grandiosa, dali a algum tempo perderam tudo? Por quê? Porque a manifestação todo mundo consegue. O problema é a gente manter o nosso poder de pensar, a nossa forma de pensar sobre aquilo, mudar as nossas atitudes, a nossa personalidade, o nosso comportamento para que a gente possa sustentar aquela manifestação. A consciência, a expansão de consciência, ela deve ser algo concreto, algo constante. Não é assim, eu manifestei uma coisinha aqui e agora tá tudo bem. Agora eu volto pra minha vida normal, pensando na mesma coisa, agindo da mesma forma. Não vai funcionar. É preciso a gente perceber algumas coisas à nossa volta. Que a gente está conectado, que o outro é um espelho nosso, que tudo que a gente faz para o outro reverbera em nós. Ontem eu postei uma parábola no YouTube, chama Parábola do Eco. Se você não assistiu, vai lá no meu canal do YouTube e assiste essa parábola, tá? Acho que tá até no meu Stories, eu postei o link lá. Fala exatamente sobre isso. Tudo que você dá pro outro vai voltar para você de forma multiplicada. Enquanto a gente não entender que quanto mais amor, mais respeito, mais compreensão eu der pro outro, mais disso volta pra minha vida. Quanto mais feliz eu for, mais eu vou contagiar outra pessoa, mais eu vou aumentar isso na minha vida. A gente vai continuar patinando no mesmo lugar, sem sair dali. Enquanto a gente não aprende uma lição assim que ficou marcada na minha cabeça e que hoje me faz me sentir muito leve em relação a isso, enquanto você não for feliz com as coisas que você tem hoje, com a vida que você tem hoje, enquanto você não se sentir satisfeita e grata por tudo que você vive, você não consegue conquistar algo melhor.
Porque você vai estar sempre querendo algo a mais e deixando para passar o que você tem hoje. Você vai estar sempre vivendo no futuro. E a grande mágica da criação, da felicidade, da expansão de consciência, do bem-estar, é você viver o hoje, o agora. O que o agora pode me ensinar? Ah, Ju, mas eu não vivo na casa que eu gosto, eu não tenho o dinheiro que eu gosto, estou passando dificuldade, ou eu estou passando por um momento difícil na minha vida financeira. Mas o que você pode olhar de bom na sua vida? O que você pode olhar de positivo na sua vida? Esse livro que eu falei para vocês, O Poder do Pensamento Positivo, que eu tô lendo, tem uma passagem que ele conta, né, que um homem foi procurá-lo porque falou para ele: olha, eu tô com muita dificuldade porque nada dá certo na minha vida. Eu tô falido, eu tô perdido, eu não tenho mais nada, acabou tudo, eu perdi tudo, eu perdi tudo. O cara tava desesperado. Ele falou assim: bom, primeira coisa, você tem certeza que você perdeu tudo? Não, eu perdi tudo, eu tô falido, eu vou me matar. E o cara, né, fazendo um fuê lá. Ele falou: então tá bom, vamos ver se você tá perdido mesmo. Aí ele falou assim: a sua mulher ainda tá com você? Sim, a minha mulher ainda tá comigo, ela nunca me abandonaria, né? Ela é uma mulher fantástica e tudo mais. Ah, ok. Você tem filhos? Aí ele falou assim: tenho filhos maravilhosos que me apoiam sempre, inclusive me ligaram, né, sabendo da minha dificuldade que eu passei agora, me ligaram para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Ele: ah, entendi. Você tem amigos? Tenho amigos maravilhosos que dariam tudo para me ajudar. Entendi. Você tem uma casa? Tenho uma casa maravilhosa e confortável. Ele falou assim: então entenda, você não perdeu nada. Para de falar que você perdeu as coisas, que você não tem as coisas, que sua vida tá perdida, que acabou o mundo, porque não acabou. É só a questão de você mudar a sua visão e o seu olhar. E ele falou que a partir desse dia, esse homem ele começou a olhar as coisas de uma outra forma e as coisas magicamente se resolveram, como um passe de mágica. Tudo que ele achava que estava perdido começou a se resolver. Por quê? Ele mudou o foco. Ele mudou o direcionamento da visão dele. Às vezes, as coisas na nossa vida estão travadas porque a gente está focando ali, a gente está com o foco no lado errado. Quando a gente muda essa percepção, quando a gente olha por uma outra perspectiva, a gente começa a pensar diferente, a gente começa a ver coisas diferentes e as soluções aparecem. Então é exatamente o que essa mensagem traz. Solte a resistência de mudar a sua mente. Esse é o caminho para alcançar o que você tanto pede. Essa é a sua resposta. Apenas que siga na direção da sua consciência. Como faço com foco, constância e determinação na imagem do objetivo desejado? Com o tempo, as coisas vão acontecer. A dificuldade das pessoas de manifestarem a vida que elas querem é que elas não conseguem manter por muito tempo o poder de pensar delas, o pensamento delas focado naquilo. Logo, elas começam a pensar assim: nossa, e se isso não der certo? E se isso não funcionar? Mas não está funcionando. Mas elas não conseguem manter a fé naquilo. Elas não conseguem manter aquilo na mente delas como se aquilo ali já fosse conquistado. Já está certo, já é seu. E é isso que atrasa muito as manifestações. É a gente focar no que ainda não foi, no que ainda não aconteceu, no que ainda vai acontecer. O grande segredo da lei da atração é você viver como se você já tivesse aquilo. Então, se você já tivesse seu objetivo hoje, como você se sentiria? Como você viveria? É isso. Ah, Ju, mas não é tão fácil assim. Não é. Não é fácil mesmo. Porque a nossa mente, ela é sabotadora, né? A nossa mente, ela é boazinha. Ela ajuda a gente a se proteger, né? Então, é por isso que a gente acaba tendo dificuldade de mudar. Então a gente tem que levar que a nossa mente não é tão vilã assim. Ela tá fazendo isso pro nosso bem, ela quer proteger. É o que ela foi setada a fazer, o que ela foi ensinada a fazer. Por isso que a gente precisa ter paciência. Por isso que a gente precisa ir aos poucos. Tem um outro livro que eu li sobre lei da atração, em que o autor dizia o seguinte: todas as vezes que você tiver um pensamento positivo, um pensamento negativo, algo que vier de forma negativa na sua vida, fale para você mesmo, para sua mente: obrigada pela opinião. E muda o foco. Por exemplo, se a sua mente falar para você: você não vai conseguir, isso não vai dar certo, fala para ela: obrigada pela sua opinião, eu vou conseguir e vai dar certo. Como se você estivesse agradecendo uma pessoa que está te dando um conselho que você não quer, que você
não tá afim de receber. Quando a gente despersonaliza a nossa mente, quando a gente trata a nossa mente como uma pessoa externa a nós, agradecendo pelo comentário, né? Ou então conversando com ela como se ela fosse uma pessoa externa a nós, a gente consegue desassociar tudo isso, porque a gente é consciência. Se existem outras pessoas na face da Terra que conseguiram o que você quer, é questão de tempo para você também conseguir. Você precisa manter o seu pensamento, a sua fé, a sua constância, para que isso se torne uma realidade, tá? Então, solte a resistência e colabore com o processo. Ao invés de focar no dinheiro que você quer ter, na prosperidade que você quer ter, não é que você não pode ter dinheiro, você não pode ter prosperidade, você pode. A gente precisa de dinheiro, de prosperidade para viver de forma digna no nosso mundo hoje, para a gente viver de uma forma digna na nossa realidade hoje. E a espiritualidade sabe disso. Então não tem nada de errado em você querer dinheiro. Só que muitas vezes a gente foca só no dinheiro e a gente esquece do nosso bem-estar. A gente esquece da nossa felicidade, da forma como a gente está se sentindo. Então a gente fica lá querendo manifestar. Mas é muito mais fácil você se concentrar no que pode te fazer feliz, no que pode te trazer bem-estar, porque o dinheiro vai ser só uma consequência disso. Quando eu comecei a virar essa chavinha de, opa, vamos lá, como eu tô me sentindo, é como eu me sinto que vai trazer o dinheiro pra minha vida. Não é eu ficar manifestando, querendo dinheiro, querendo manifestar, querendo não sei o quê, querendo melhorar a minha vida financeira. Eu tô resistindo. É eu mudar a minha forma de pensar, é eu olhar para as coisas de uma outra forma, é eu ser grata pelas coisas que eu já tenho, é eu viver feliz com o que eu tenho hoje. Porque só assim eu vou conquistar algo melhor depois. Então, como que você se sente quando chega uma cliente para você? Como se nada tivesse acontecido, reclamando que não vem cliente? Ou você se sente feliz? Poxa, veio uma cliente. Quando você está fazendo live, como que você se sente? Ah, não, mas não apareceu ninguém na minha live. Ah, mas ninguém estava assistindo. Se sinta bem, porque hoje pode ser pouco, mas amanhã é muito. Se você conseguir reconhecer os pequenos milagres. Se você conseguir olhar para os pequenos milagres. Então pense sobre isso. O salto quântico que você está procurando na sua vida, o salto que você está querendo fazer na sua vida, seja ele na área profissional, nos relacionamentos, na saúde, ele depende muito mais da forma como você se sente, da forma como você age, dos seus pensamentos, da forma como você enxerga as coisas do que qualquer outra coisa. Sabe a frase do Henry Ford? Se você acha que pode e se você acha que não pode, das duas formas você está certo? O que você acredita, você vai acabar atraindo para sua vida. Nós vivemos num esforço colaborativo. Então as pessoas, as situações, elas chegam até nós para comprovar as nossas crenças, para comprovar o que a gente acredita, para comprovar o que a gente tem de verdade dentro de nós. Então pense sobre isso, solte essa resistência. Comece a focar no seu bem-estar, na sua felicidade, no que pode te fazer feliz hoje, no que pode te deixar com o pensamento feliz hoje. Garanto para você que se você fizer isso, ao invés de focar na prosperidade, o dinheiro, as oportunidades, as possibilidades, elas vão surgir ao longo do caminho, sem você precisar nem focar nisso, sem você precisar nem pensar nisso. Foque no seu bem-estar, na sua consciência, na sua expansão, no olhar as coisas de uma outra forma, de olhar para as coisas, para os problemas, para as situações de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Porque é isso que vai abrir as possibilidades na sua vida. Dinheiro é energia, certo? E se a sua energia não está no bem-estar, na felicidade, na alegria, na gratidão, o dinheiro não vem. Porque se você fica ali, ai, não tenho dinheiro, ai, porque minha vida é uma porcaria, ai, porque isso aqui não tá dando certo, e não sei o que, você tá aqui embaixo, o dinheiro tá aqui em cima. Para você chegar aqui, você tem que se sentir bem com a vida que você tem hoje. Você tem que procurar bem-estar com o que você tem hoje. Com o que você tem hoje. Eu não tô falando para você criar algo mirabolante. É você romantizar a sua vida hoje para que ela seja melhor amanhã. Então, o que eu posso fazer a cada dia para que eu possa ter momentos de felicidade e bem-estar durante o meu dia?
O que eu posso incluir aqui na minha rotina para que eu me sinta bem, para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta alegre? O que eu posso ler, pensar, olhar? Qual é a frase que me deixa animada? Comece a colocar isso na sua vida. Aos poucos, vai tornando o seu dia leve. Você é capaz de fazer isso, ninguém mais é capaz de fazer isso por você. Eu posso te dar 1000 dicas aqui, posso te falar 1000 coisas aqui. Se você não fizer, não vai adiantar de nada. É como uma furadeira dentro da caixa. Se você não pegar ela, mirar na parede e apertar o botão, ela não vai funcionar. Ela só vai ficar ali dentro da caixa. Não vai fazer isso sozinha. Mesma coisa quando a gente faz um curso, quando a gente lê um livro. Se a gente não praticar aquilo, se a gente não tirar aquilo pra fora, se a gente não praticar aquilo no nosso dia a dia, não adiantou de nada. A gente só leu e foi colocando informações na nossa cabeça. Por isso que muitas vezes a gente faz tantos cursos e a gente fica louca, parece que as coisas não dão certo, as coisas não saem do lugar. Eu já passei por isso. Por quê? Porque a gente vai acumulando conhecimento dentro de nós e não vai passando para fora, não vai fazendo isso, não vai praticando isso. E aí vira um monte de pensamentos e conhecimentos dentro de nós que a gente não sabe o que fazer com aquilo. A gente fica saturado com aquilo. Então comece a trazer leveza para o seu dia, nos pequenos detalhes. Como seria você parar 5 minutos do seu dia, olhar na janela, ficar observando o céu, ficar observando a natureza, fazer uma caminhada, olhar as coisas à sua volta que muitas vezes você não percebe. São coisas assim, como contemplação, que fazem a gente atingir o nosso estado de felicidade plena, de alegria, e a partir daí as coisas surgem. Ao invés de focar no final, foca no processo, no como você está se sentindo, na sua alegria e na sua felicidade. Porque como eu disse pra você, você pode até manifestar o que você quer, mas se você não souber como fazer esse processo, se você não souber qual é o processo da alegria, da felicidade, do bem-estar, quando você chegar lá, você vai ter a mesma coisa. Quantas pessoas eu atendo que me trazem a seguinte situação: a pessoa, ela conquistou a vida dos sonhos dela, ela conquistou o emprego que ela queria, ela conquistou a casa que ela queria, ela conquistou o relacionamento que ela queria, só que ela não aprendeu a ter bem-estar. Então ela chega lá no ponto B dela, onde ela quer chegar, e ela vive a mesma infelicidade emocional. E ela não entende por quê. Porque não é o local, não é o dinheiro, não é o relacionamento, é você. Se você não souber lidar com as suas emoções no momento agora, quando você tiver tudo que você quer, você também não vai saber lidar com a situação. Vai ser pior. Então encare isso como um aprendizado emocional, um aprendizado emocional, um aprendizado de bem-estar, um aprendizado de felicidade, para que quando você conquiste a vida que você deseja, você consiga viver isso de uma forma plena, de uma forma completa, de uma forma feliz. Não são raros os casos que chegam até mim assim. A pessoa conquistou tudo, ela manifestou tudo, só que agora ela não é mais feliz. E se vocês forem lá no meu canal do YouTube, tem uma live que eu fiz sobre isso, sobre o porquê que o nosso cérebro cria tanto problema. Porque se a gente não sabe dominar esse pequeno problema aqui, quando a gente extrapola para um lugar maior, para a frequência mais elevada, o problema aumenta. A gente começa a caçar problema onde não tem. Se a gente não sabe resolver ele agora, lá na frente ele fica maior. Não é o dinheiro o problema, não é o relacionamento o problema. O problema é a sua mentalidade, a forma como você pensa. E isso não vai ser mudado pelo dinheiro, isso não vai ser mudado por coisas materiais, isso vai ser mudado por você, pelo seu comportamento e pela sua personalidade. Ok? Então, essa é a mensagem da semana pra gente. E a afirmação da semana é: eu posso mudar a minha forma de pensar. Eu posso mudar a minha forma de pensar. E se você quer mudar ainda mais a sua forma de pensar, toda quarta-feira, lá no meu canal do YouTube, às 9h30 da manhã, eu tô fazendo o Clube do Livro, O Segredo da Mente Milionária. Esse livro, ele é uma reprogramação mental também. Ele traz ali afirmações, ele traz ali insights pra gente mudar a nossa forma de pensar sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, sobre a abundância. Então, é totalmente gratuito, lá no meu canal do YouTube, toda quarta-feira, às 9h30. Se você não acompanhou desde o início, não se preocupe, porque lá tem uma playlist com todas as aulas que já aconteceram ali do Clube do Livro.
Então você pode assistir, maratonar ali, fazer um Jujuflix ali no YouTube, assistir as aulas anteriores e começar a acompanhar o Clube do Livro toda quarta-feira a partir de agora, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a abrir a mente, vai ser um impulsionador para que você consiga mais bem-estar, mais prosperidade, mais alegria na sua vida também, tá? Porque esse é o propósito. Alegria, bem-estar, para que aí sim a gente consiga alcançar dinheiro, prosperidade, relacionamento de uma forma plena e não só alcançar por alcançar, ok? Uma ótima semana para vocês. Eu espero vocês na próxima segunda-feira aqui no Instagram e quarta-feira lá no YouTube, no Clube do Livro, Os Segredos da Mente Milionária. Tá bem? Até mais!